Procon e a Associação Catarinense de Supermercados emitem nota técnica que proíbe a venda de ossos bovinos nos estabelecimentos comerciais. Comissões da Assembleia modificam o calendário de tramitação da proposta que cria benefícios para servidores que migrarem para a Previdência Complementar em Santa Catarina. Perícia oficial que vai determinar se jovem que cometeu a chacina em Saudades, no oeste do estado, é ou não inimputável, deve ser concluída ainda nesta semana. No esporte, Avaí empata com a Ponte Preta no estádio da Ressacada pela Série B do Campeonato Brasileiro. E veja também, 12 das 22 praias brasileiras com a certificação internacional Bandeira Azul ficam em Santa Catarina. Você confere estes e outros assuntos daqui a 30 segundos no Band Cidade. Com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade de hoje com a nota técnica emitida pelo Procon Estadual e pela Associação Catarinense de Supermercados. O documento proíbe estabelecimentos de vender ossos bovinos. Veja na reportagem do João Paulo Cardoso. Os dados são do Índice do Custo de Vida, medido pela ESAG e o DESC em Florianópolis, relativos a setembro. As carnes subiram 1,75%. Costela bovina e filé mignon tiveram os maiores reajustes na comparação com agosto. A alta das carnes e dos demais itens do grupo alimentação puxou para cima a inflação na capital catarinense, que fechou setembro em alta de 0,86%. A alta no preço da carne bovina mudou o comportamento de consumidores e comerciantes. Em Florianópolis, o osso do animal tem sido vendido em estabelecimentos como este. Foi uma alternativa encontrada para driblar a crise. Por semana, este açougue produz mais de 500 quilos de ossos. O produto é reaproveitado e revendido para fábricas de ração. O osso aqui no açougue ele me dá uma renda, porque eu tenho uma empresa que ela recolhe os resíduos de ossos e gorduras. Ela me paga por mês um valor X por quilo. Então a pessoa vem aqui e pergunta se tem osso, eu falo, tem, só que é esse valor X. Ele também afirma que faz doações de ossos em casos pontuais. Tem pessoas que passam aqui que a gente faz uma doação, óbvio, mas não tem como eu fazer a doação para todo mundo. Para os consumidores, a doação deste tipo de produto ameniza a fome de quem mais precisa. Eu doaria, né? Porque assim, a gente está num momento difícil para muitas pessoas. Eu posso vir hoje comprar, mas a gente vê muitas pessoas pedindo doação do ladinho da gente quando a gente está comprando na feira ou aqui dentro. Então, assim, isso sensibiliza. Se a pessoa já está ali pedindo para comprar osso, é porque já está numa situação vulnerável, já está numa situação difícil. Então, vamos fazer a parte social, vamos doar esse osso. Se visse isso no açougue, alguém pedir um osso, ou simplesmente comprar, não deve vender. No entanto, a venda de ossos bovinos no estado gerou polêmica. O Procon Estadual e a Associação Catarinense de Supermercados emitiram uma nota técnica conjunta e recomendaram que açougues e mercados não vendam o produto. Para o diretor do Procon, os ossos devem ser doados, porque a cobrança por este tipo de produto fere o Código de Defesa do Consumidor, além de ser um ato desumano. Primeiramente, está na lei do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, inciso 5º. Você não pode obter manifestação, vantagens em relação ao consumidor. Além de ferir o Código de Defesa do Consumidor, é a falta, inclusive, do lado humano desse comerciante. Ele também afirma que os estabelecimentos que descumprirem a recomendação poderão ser autuados. Se houver a recusa dos estabelecimentos, se abre esse processo administrativo. Em última instância, vamos provocar o judiciário. Florianópolis tem a terceira cesta básica mais cara do país, segundo o Diese. O preço dos itens essenciais subiu em setembro. Os dados estão aqui no nosso telão, vamos a eles. A cesta básica na capital catarinense fechou setembro no valor de R$ 662,85. É um valor mais baixo apenas do que o de São Paulo e também o de Porto Alegre. E maior na frente do Rio de Janeiro, que aparece aqui na quarta colocação com a quarta mais cara do país. Na capital catarinense, a variação foi de 0,58% em setembro na comparação com agosto.
agosto. No acumulado de 2021, janeiro a setembro, alta de 7,68%. E nos últimos 12 meses, alta de 13,81% na cesta básica. Os preços que mais subiram em setembro foram açúcar, café em pó, óleo de soja e o pão francês. Já a carne bovina, o Diese apurou que houve até redução aqui em Florianópolis, 2,28%, e que essa redução foi a maior do país. Para fechar, o salário mínimo ideal para sustentar uma família de 4 pessoas. O valor, segundo o Diese, deveria ser de R$ 5.583,90, 5,08 vezes o atual valor do mínimo, que é de R$ 1.100. Agora, a pandemia. Santa Catarina começa a distribuir hoje doses da vacina contra a Covid-19 que vão ser usadas no reforço de imunização de trabalhadores da saúde. Além disso, vacinas também vão ser destinadas para aplicação na segunda dose. Elas também vão chegar ao estado. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica afirmou que a aplicação das doses de reforço nos profissionais da saúde vai seguir os mesmos critérios da vacina para os idosos. Serão vacinados os trabalhadores que atuam em estabelecimentos de serviços de saúde, como hospitais, clínicas, unidades básicas, farmácias, entre outros. Nessa etapa, vão ser distribuídas mais de 460 mil doses da vacina, que vão ser destinadas para o início da vacinação com a dose de reforço dos trabalhadores de saúde, que receberam a segunda dose ou a dose única há pelo menos 6 meses, assim como vão ser distribuídas doses para a conclusão dos esquemas vacinais. Para a conclusão desses esquemas, serão distribuídas vacinas dos laboratórios AstraZeneca, Sinovac e Butantan e também da Pfizer. É um momento importante da campanha de vacinação, onde o Estado continua avançando, especialmente com a conclusão dos esquemas vacinais, assim como também avançando na aplicação da dose de reforço. E o estado deve receber 100.620 doses de vacinas contra a Covid-19 na noite de amanhã. De acordo com o Ministério da Saúde, o lote é da vacina fabricada pela Pfizer e vai ser usado para a aplicação da segunda dose, para completar o esquema vacinal, de acordo com a vigilância epidemiológica. A chegada do lote está prevista para amanhã, às 7 horas da noite, no Aeroporto Internacional de Florianópolis. E 14 pessoas morreram nas últimas 24 horas vítimas da Covid-19 em Santa Catarina. Com estes dados, com essas mortes, chegou então a 19.360, o total de mortes provocadas pela doença desde o início da pandemia. 1.008 novos casos foram confirmados de ontem para hoje, o total subiu para 1.197.398, com ainda um total de 1.170.456 pacientes recuperados. 7.582 casos estão em acompanhamento. A ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado está em 41,30%. Tem hoje 506 leitos disponíveis no estado. E a vacinação está da seguinte maneira, de acordo com o vacinômetro estadual atualizado. Primeira dose, 72,65% dos catarinenses já receberam, cerca de 5.270.000 doses. A segunda dose para 44,61% da população, mais de 3.235.000 doses. E o total de doses aplicadas passa dos 8,5 milhões de doses até o momento. A seguir, no Band Cidade, o governo do estado libera recursos para a construção da Avenida Beira Rio Forquilhas, em São José. E veja também, comissões da Assembleia modificam a tramitação do projeto de lei que cria benefícios para que servidores migrem para a Previdência Complementar no estado. Detalhes e análise de Roberto Azevedo no próximo bloco. Até já. De volta com o Band Cidade, o governo do estado liberou ontem recursos que vão ser usados para a construção da Avenida Beira Rio Forquilhas, em São José, região metropolitana da capital. Ao todo, foram liberados 48,5 milhões de reais em recursos estaduais. O dinheiro, somado aos 12,6 milhões em contrapartida do município, totaliza os 61 milhões de reais orçados para a obra. São José é um grande município, importante, né, para facilitar a mobilidade e no movimento do governo do estado em direção aos municípios com transferências voluntárias, como é o caso de hoje, que é diferente da transferência do Fundo de Participação dos Municípios,
nós já estamos atingindo aí a marca de mais de 3 bilhões e meio de reais. A Avenida Beira Rio Forquilhas vai ligar a rua Antônio Jovita Duarte à rodovia estadual SC 281 e deve desafogar o tráfego de 9 bairros da região sul da cidade. O projeto vai contar com ciclovias e 2 faixas de rolamento em cada lado do rio. A Prefeitura de São José quer fazer a licitação ainda neste ano e pretende concluir a obra 12 meses após a entrega da ordem de serviço. Vai atender aí mais de 100 mil pessoas diariamente, né, que certamente se movimentam e vai facilitar o acesso, a saída da cidade e, ao mesmo tempo, melhorar a vida das pessoas, né, diminuir a distância, diminuir o tempo de percurso. O projeto de lei complementar que concede benefício especial para a adesão ao regime de previdência complementar do Estado vai ter o cronograma de tramitação alterado na Assembleia Legislativa. A decisão foi tomada em conjunto em reunião das comissões nesta quarta-feira. A reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Trabalho e Serviço Público decidiu acatar pedido do governo do Estado e alterou o cronograma de tramitação da matéria. De acordo com o líder do governo na Assembleia, José Milton Schaeffer, do PP, o governo prepara um possível substituto global para o texto. Pelo novo calendário, o relatório preliminar do projeto vai ser apresentado no próximo dia 26 de outubro, quando os deputados vão ter vista coletiva concedida. A análise em plenário está prevista para o dia 3 de novembro. O projeto incentiva a migração dos servidores públicos para a Previdência Complementar, que seria gerida por uma fundação, a SCPrev. A ideia do Executivo é diminuir o déficit da Previdência. A proposta é polêmica, porque inclui servidores comissionados e os próprios deputados estaduais na lista de beneficiários, com contrapartida dos cofres públicos. Para falar deste assunto, eu converso agora com Roberto Azevedo aqui no Band Cidade. Roberto, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a quem nos assiste. Roberto, e essa polêmica? Agora o governo retira o projeto para um substitutivo global. Como é que você vê toda essa situação? É um ponto interessante. A gente tem que voltar um pouquinho atrás e lembrar de como foi convencionada a reforma da Previdência no Estado. A reforma da Previdência dos servidores previa que este fundo complementar, que foi criado depois de 2015 e beneficiaria somente aqueles trabalhadores do Serviço Público Estadual que não teriam mais vantagens na aposentadoria, teriam no máximo o teto da Previdência Oficial, ou seja, do INSS, pudessem fazer uma poupança para aumentar os valores quando se aposentassem. Ora, os outros servidores já haviam consolidado um certo ganho e agora o governo incentiva a migração para a aposentadoria complementar justamente para que eles parem com a pressão ou que eles consigam ter um ganho maior lá na frente, porque as regras deveriam ser iguais para todos. Não funciona assim. O servidor que entrou na carreira por concurso público e tinha uma perspectiva de aposentadoria, teve que mudar de ideia no meio do caminho. Só aqueles que já eram aposentados incorporaram valores. Mas mesmo quem é aposentado pelo Serviço Público em Santa Catarina, hoje contribui lá com seus 17% para pagar justamente a dívida que existe, o rombo que existe e que pode bater quase 5 bilhões de reais esse ano. E é justamente aí que entra a aposentadoria complementar. Muita gente que tem previdência oficial só tem uma alternativa da previdência complementar, é entrar nos fundos privados. O servidor público ainda vai ter essa vantagem, com contrapartida do governo. E ainda assim há um desequilíbrio entre o que é público e privado neste país. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Vamos em frente com o Band Cidade. A Polícia Civil deflagrou a Operação Fio Solto e combateu a receptação de cargas em Guabiruba, no Vale do Itajaí. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em residências e empresas de investigados, nas cidades de Brusque, Guabiruba e São João do Itaperiú. As investigações apuraram que no dia 25 de setembro, uma carga de fios de algodão, avaliada em R$690 mil, foi furtada em São José dos Pinhais, no Paraná, e que essa carga foi direcionada para Guabiruba. Durante a operação foram recuperadas mais de 13 toneladas de fios, avaliadas em R$420 mil, uma arma de fogo e munições. 2 pessoas foram presas.
A perícia oficial de sanidade mental no jovem que assassinou 3 bebês e 2 professoras na chacina de Saudades, no oeste do estado, deve ser concluída nesta semana. A perícia médica oficial vai apontar se Fabiano Kipermay, de 18 anos, está apto a ser julgado pelos crimes no tribunal do júri. Se os peritos confirmarem que o réu era capaz, o processo, que já teve a instrução encerrada, volta a ter um andamento normal, com intimação do Ministério Público e da Defesa para alegações finais e também um julgamento. Caso contrário, Fabiano será considerado inimputável e deve ser levado para um hospital psiquiátrico. A frente fria no sul do país vai manter a instabilidade em Santa Catarina nesta quinta-feira. Detalhes agora na previsão do tempo. No Planalto Norte e Litoral Norte, céu encoberto e chuva, condição que melhora somente no fim do dia. Nas demais regiões, chuva concentrada na madrugada e na manhã, com melhora do tempo ao longo do dia. As temperaturas vão estar amenas em todas as regiões. Em Florianópolis, mínima de 15, máxima de 20 graus. Em Joinville, variação entre 14 e 20. Em Blumenau, mínima de 14, máxima de 17. E em Chapecó, mínima de 14 e máxima de 24 graus. Já começou a rematrícula para os estudantes da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina. As matrículas de novos alunos e as transferências de unidades escolares vão ser feitas em datas diferentes. O período de rematrícula vai até o dia 8 de outubro. O cadastro deve ser atualizado na plataforma estudanteonline.sed.sc.gov.br. De 1º a 3 de dezembro, acontece o período de matrícula para alunos novos ou para estudantes que querem mudar de unidade escolar. Se a escola tiver pedidos além do número de vagas disponíveis, a pré-matrícula vai acontecer a partir do dia 17 de novembro. Os alunos serão selecionados por sorteio. Nesses casos, a matrícula deve ser feita no site matriculaonline.sed.sc.gov.br. Outras informações sobre os horários de abertura dos sistemas e a documentação necessária serão anunciadas nas próximas semanas. As famílias também podem entrar em contato com as coordenadorias regionais de educação em caso de dúvidas. A seguir, Santa Catarina tem 15 praias, melhor dizendo, 12 praias com o selo bandeira azul. E veja também, no esporte, Avaí e Ponte Preta ficam no empate na ressacada pela Série B do Campeonato Brasileiro. Já voltamos, fique com a gente. O Band Cidade está de volta, você confere agora as informações do esporte. Série A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense está em campo neste momento pela 24ª rodada. O time catarinense, que é o lanterna, enfrenta o líder Atlético Mineiro em partida que começou às 7 horas da noite na Arena Condá. Jogo no primeiro tempo, placar fechado 0-0 Chapecoense e Atlético Mineiro. A cobertura completa você confere amanhã no Jogo Aberto SC. Na Série B, o Avaí empatou com a Ponte Preta ontem no estádio da Ressacada. Avaí e Ponte Preta estavam fazendo um jogo equilibrado. O Leão teve a maior posse de bola no primeiro tempo, mas não conseguia criar uma oportunidade de gol. Até que aos 22 minutos, Vinícius Leite recebeu o lançamento, ajeitou no peito e bateu, obrigando o goleiro Iago a fazer uma grande defesa. 7 minutos depois, foi a vez de Bruno Silva arriscar na entrada da área e o chute assustou o goleiro da Ponte. E na terceira boa chegada, dessa vez Copete, o cara do time azurra, não desperdiçou. Bateu bem com a perna esquerda e acertou no ângulo, abrindo o placar na ressacada. Esse foi o 4º gol do colombiano pelo Avaí, que se igualou na vice-artilharia do Leão na Série B, ao lado de Jonathan. Além do gol, o Avaí teve um primeiro tempo tranquilo. O goleiro Gladson quase não trabalhou. Aí veio a segunda etapa e antes mesmo do primeiro minuto, Bruno Silva arriscou de muito longe e acertou uma bomba no travessão, animando o torcedor. E parecia que o time azul ia continuar dominando a partida. Mas só pareceu, porque na primeira chegada da Ponte Preta no gol, a macaca foi eficaz. Kelvin fez boa chegada pelo lado direito, cruzou e Leonaldi, livre, deixou tudo igual na ressacada. E na sequência, quase que o time visitante conseguiu a virada. Rafael Santos cobrou falta e mandou uma bomba que passou raspando na trave de Gladson. O Avaí no segundo tempo não conseguiu criar e ainda teve um jogador expulso. Bruno Silva recebeu o vermelho direto por entrada em André Luiz.
A gente ficou com jogador a menos, né? Aí com jogador a menos complica tudo. E complicou mesmo, porque nos minutos finais do jogo, a Ponte até tentou fazer uma pressão para conseguir a virada, mas não foi efetiva. Final de jogo, Avaí 1, Ponte Preta também 1. O Avaí deixou escapar a chance de se aproximar ainda mais do Curitiba, o líder da Série B. Além disso, com esse empate 1-1 com a Ponte Preta, o Leão da Ilha pode cair da vice-liderança para terceiro lugar. A boa notícia é que, por conta do confronto direto entre Botafogo e CRB, o time azurra não tem chances de deixar o G4 nessa rodada. Agora, a missão do torcedor é ligar o secador. Nos últimos 15 pontos fizemos 13. Se nos próximos 15 a gente fizer 13 de novo, a gente tá com o pé na Série A. Então é isso que a gente tem que pensar. Santa Catarina conquistou mais 2 certificados de bandeira azul desde a última temporada. Agora o estado tem 12 locais com este título internacional. Reportagem de Rita Della Pieve. 10 praias e 2 marinas catarinenses que estavam na lista de 2020 mantiveram-se na relação e 2 novas praias e uma marina que foram avaliadas por um júri internacional ganharam seu espaço. A escolha dos balneários que cumpriram os requisitos para disputar o selo socioambiental reconhecido internacionalmente foi feita pelo Instituto Ambientes em Rede. As praias precisam ser praias urbanas ou com uso intenso que tenham uma estratégia de gestão já consolidada para que possam cumprir todos os critérios. O primeiro lugar de Santa Catarina no ranking brasileiro tem relação com o investimento de R$80 mil da Agência de Desenvolvimento do Turismo do Estado. Fomos o primeiro estado a investir em um estudo técnico para que pudéssemos ampliar as certificações. Isso de fato ocorreu, elevando de 13 para 15 certificações em comparação ao último ano. O Brasil tem 28 locais com selo Bandeira Azul, sendo 22 praias e 6 marinas. Santa Catarina garante mais de 53% dos pontos azuis no país, oferecendo mais informações como qualidade da água, gestão ambiental e segurança. O programa Bandeiras do Brasil é um prêmio ecológico, voluntário e reconhecido em todo o mundo, concedido a praias, marinas e embarcações de turismo. Receber a Bandeira Azul é conquistar a maior premiação global dedicada ao setor. Para conferir os locais que fazem parte do selo Bandeira Azul, basta entrar no site bandeiraazul.org.br. E é isso. Ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Fique ligado. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau.